irmãos, vou começando aí uma nova sequência de estudos, né? Nós terminamos aí a semana passada a respeito daqueles princípios baseados em Atos dos Apóstolos para a plantação da igreja e como vivemos em relação à igreja do Senhor, buscando, obviamente, como discípulos e não simplesmente membros da igreja, mas discípulos de Jesus, agimos de modo a glorificar e bendizer o seu santo nome, né? Como o diácono Roberto nos chamou a atenção aí. Nosso objetivo é para que as nossas atitudes possam glorificar a Deus, a nossa existência possa glorificar a Deus. Nós estamos aí nesse caminho em relação à organização da nossa igreja, esse processo ainda, né? E como exigência até mesmo da nossa própria Constituição, é necessário que nós relembremos constantemente a igreja quanto a algumas características para a eleição de oficiais na igreja. E com a expectativa de agora no mês de setembro, nós entramos com a documentação exigida pelo presbitério e o acordo que já foi feito inclusive com o presbitério para que no final desse ano seja realizada a nossa organização. Então, em obediência inclusive à Constituição, nós estaremos estudando um pouco sobre como escolher oficiais na igreja, qual a função de cada oficial, todas as questões relacionadas a esse tema, para que então, no momento propício, estejamos mais que preparados aí para sob a direção do Senhor, elegermos os nossos primeiros presbíteros, os nossos primeiros diáconos. Ok? Antes de entrarmos propriamente aqui, uma frase, né, que essa semana nós tivemos em curso lá e que bastante me impactou e que eu gostaria de compartilhar contigo, é justamente sobre esse objetivo, esse alvo, né? Relembrando algumas questões básicas da escola dominical, a pergunta primária do nosso catecismo, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que diz qual é o fim principal do homem, né? Qual que é o objetivo principal do homem, de um modo geral. E ele vai responder que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da presença de Deus, gozá-lo para sempre. Então, o foco da nossa existência tem que ser glorificar a Deus. Aí você fala assim, pastor, eu já ouvi isso a vida inteira. O que tem diferente nisso? O que tem diferente nisso é simples. Quando nós temos, portanto, como objetivo glorificarmos a Deus, isso refere-se em todas as áreas da nossa vida, sejam os nossos pensamentos, sejam as nossas palavras, sejam as nossas ações. Esse é o objetivo, glorificar a Deus, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, não só no sentido da minha ação vai glorificar a Deus, mas através da reação dessa minha ação diante das pessoas, essas pessoas também glorificarão a Deus. Uma das questões que foi trabalhada é justamente... Ô Duda, leva ela lá na classinha. É justamente a ideia de que quando eu não glorifico a Deus, eu erro o alvo. Porque se o alvo é glorificar a Deus, quando eu não glorifico a Deus, eu erro o alvo. E você já sabe o que significa errar o alvo. Na escola dominical nós já aprendemos isso desde pequenininho. O que significa errar o alvo? Vamos ver se você se lembra. Qual que é a definição clássica de pecado? O que é pecado? Definição clássica, bíblica de pecado. Errar o alvo. Vou matricular vocês no berçário o semestre que vem. Isso as crianças aprendem desde pequenininho. Pecado, de um modo bem simplista, é você errar o alvo. E qual que é o alvo que eu acabei de dizer? Glorificar a Deus. Então, quando eu não glorifico a Deus, eu estou errando o alvo.
Consequentemente, quando eu não glorifico a Deus, eu estou pecando. Tudo bem até aqui? Aí a frase que me impactou essa semana. Quando eu faço algo certo, algo correto, para minha própria glória, ao invés da glória de Deus, mesmo fazendo certo, eu estou pecando. Pastor, eu quero servir na igreja. Eu vou servir na igreja. Eu quero glorificar, eu quero agradar a Deus na igreja. Ótimo. Mas se você vem na igreja, e se você assume qualquer ministério na igreja, e aí entra o link aqui para a nossa aula. Eu quero ser um líder da igreja. Eu quero ser um presbítero, um diácono da igreja. Eu quero atuar em qualquer ministério. Mas se você faz isso por sua própria vaidade, mesmo sendo certo, você está pecando. Em última análise, você está pecando. Pastor, eu quero cantar no louvor. Mas eu quero cantar no louvor para expor a minha bela e linda voz. Né? Porque, afinal de contas, a minha voz é melhor do que todo mundo aqui. Então eu quero cantar porque a minha voz... não sei como seria um louvor. Deus não se agradaria do louvor se não existisse o timbre da minha voz. Mesmo fazendo algo lícito, correto, que é louvar a Deus, você está pecando. Para mim, pelo menos, depois de tantos anos aí, né? Eu imaginei que pecado simplesmente fosse fazer algo contrário a Deus. E de fato é, porque se eu não glorifico a Deus, eu estou fazendo algo contrário a Deus. Mas eu nunca tinha me atentado para o fato que quando eu estou fazendo algo certo, mas se não tiver a motivação correta, eu peco. E esse é o nosso objetivo, glorificar a Deus. Então quando você vem à igreja para agradar a mim, ou agradar ao seu cônjuge, ou quando você se envolve num ministério para poder simplesmente desenvolver as suas habilidades para receber glória para si, você está pecando, porque você errou o alvo, e você deixou de glorificar ao Senhor. Dito isso, vamos orar? Ó Deus, tende misericórdia de nós, e abençoe-nos, ó Deus, de modo que o estudo da Tua Palavra possa nos conduzir a cada dia a vencer a inclinação pecaminosa em nosso coração e a glorificarmos ao Senhor, ó Deus, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, que os nossos projetos, que o envolvimento e o compromisso com a Tua obra seja tão somente para a honra e glória do Senhor, que nós busquemos exaltar e bendizer o Teu santo nome com a nossa postura de servos, de discípulos, gratos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. E que o Senhor nos livre, ó Deus, de nós mesmos, que o Senhor nos livre do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, e que o Senhor nos conduza em novidade de vida a cada dia, e nos ajude a despojar do nosso velho homem, e a nos revestir do nosso novo, ou do novo homem criado segundo Cristo, e que deve se assemelhar a Cristo a cada dia mais. Ajude-nos nisso, ó Pai. É o que nós clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, como eu já disse, nessa preparação aí que estamos, nós vamos começar uma sequência de estudos sobre o tema Como Escolher Oficiais. Durante o estudo nós vamos definir quem são os oficiais, vamos definir quais as funções desses oficiais, qual que é o padrão que a própria palavra de Deus apresenta. Mas a primeira, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção é justamente isso. Que na eleição de oficiais, cada crente, cada irmão que porventura for, até mesmo tem o desejo de servir ao Senhor, que ele tenha essa autoanálise, esse autoexame, no sentido se essa disposição está pautada no fato de glorificar a Deus ou de exaltar a si mesmo. Pois se aquele que quer assumir determinada função na igreja, determinado ministério na igreja, o faz para se aparecer
é como o fariseu que ora de si para si. É como o fariseu que se apresenta diante de Deus para se exaltar. E a palavra do Senhor diz que a recompensa dele já teve. É comparado ao fariseu que vai ao canto das praças e levanta suas mãos para demonstrar que é piedoso e que está ali para que os outros vejam. A Bíblia diz que ele já recebeu a recompensa dele. Se o objetivo dele era para que os outros vissem, então os outros viram, então pronto, já foi recompensado. Agora, o importante não é ser visto pelas pessoas, mas é ser visto e conhecido por Deus. Abra sua Bíblia inicialmente em Mateus capítulo 7. A partir do verso 21. Vamos lá então, Mateus capítulo 7, verso 21. Vai nos dizer assim, todos juntos? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O serviço do Senhor, irmãos, não é para ser alvo da glória dos homens, mas é o serviço para glorificar ao Senhor. Não é para sermos conhecidos das pessoas, mas para sermos conhecidos do Senhor. Ele diz, eu nunca vos conheci. Nós sabemos aqui que o verbo conhecer, dentro do contexto do Novo Testamento, ele tem uma característica específica, especial, que aponta para uma intimidade, não simplesmente o fato de saber quem é. Jesus é Deus, Deus é onisciente, então ele sabe quem é. Mas quando ele diz, eu nunca vos conheci, é no sentido de eu nunca tive intimidade, eu nunca tive um amor intenso, eu nunca realmente convivi, nunca tive uma comunhão contigo, você nunca de fato fez a minha vontade. Lá no verso 21 diz que aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, é esse que entrará. E aí o verso 22 vai nos dizer que muitos estão fazendo um monte de coisa. Estão profetizando em nome de Deus, expulsando demônios, estão fazendo milagres. E Jesus fala, mas não foi para mim, então isso não tem valor nenhum, porque vocês estão praticando a iniquidade fazendo isso. E por que vocês estão praticando a iniquidade, mesmo, entre aspas, servindo ao Senhor? Porque estão fazendo as coisas certas, porém com a motivação errada. Estão fazendo as coisas certas, mas não estão fazendo para a glória de Deus. E quando eu realizo qualquer coisa que não seja para a glória de Deus, eu erro o alvo. Porque o alvo é glorificar a Deus. E se eu erro o alvo, então isso é iniquidade. Isso é pecado. Ficou claro isso, irmãos? Sim ou não? Eu acho que isso é importantíssimo para esse processo que nós vamos começar. Escolher pessoas que não estejam interessadas em se aparecer para os homens, mas ser de fato conhecido de Deus. É isso que vai fazer a grande diferença. Mesmo porque Deus, o homem vê a aparência, não é isso no caso lá que Samuel nos ensina? O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você pode enganar toda a igreja por muitos anos, mas nunca enganará ao Senhor. Nossa, olha, o fulano faz, ó, puxa, esse cara deve ser um crentaço. Olha como que ele faz, como ele trabalha, como não sei o quê.
Mas se a motivação está errada, ele não está fazendo a vontade de Deus, e por não estar usando a motivação correta, que é a glória de Deus, ele, na verdade, mesmo servindo como um louco, fazendo tudo, ele está praticando a iniquidade. Ou você faz para o Senhor, ou as suas obras não têm valor nenhum. É assim que a palavra de Deus nos ensina e que acaba nos conduzindo, irmãos, não simplesmente a realizar algo para Deus, mas realizar do modo correto, para a glória de Deus. Dito isso, então vamos lá. 3 textos aqui, iniciais, para introduzirmos o assunto. Primeiramente, Êxodo, capítulo 18. Vamos lá, Êxodo 18. Nós temos aqui o registro da visita de Jetro, que era o sogro de Moisés, que era sacerdote de Midian, e que na verdade ele veio ao encontro de Moisés, porque Moisés estava negligenciando um dos principais atividades que ele deveria ter. O contexto nos mostra que Moisés havia deixado Zípora e seus filhos junto com o sogro para realizar a obra da libertação do povo de Israel. Mas Moisés começou a se envolver tanto com a obra que ele se esqueceu do quê? Da esposa e dos filhos. Aí o sogro veio lembrá-lo, que é o meu amigo, já privatizei, cara. Você já casou, não é problema mais meu, não. Ficar com a filha e com os netos é um prazer por um breve tempo. Porque senão começa a dar trabalho demais e fala, ó, agora não é minha mais. Veja aí o que diz o início do capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara. Moisés tinha enviado ela para lá, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os 2 filhos. Você pode imaginar, mas por que mandou avisar? Primeiro porque eles estavam acampados, 600 mil pessoas, imagina essa situação, né? O povo de Israel em peregrinação. É a mesma coisa, uma cidade aí com 600 mil habitantes mais ou menos, da região aqui, Ribeirão, passou isso já, né? Ribeirão Preto. Imagina você chega lá em Ribeirão Preto, está chegando na cidade, aí você manda alguém, tem lá algum espia, ou sei lá, algum guarda na cidade, algum policial, você fala, ó, eu sou o Jetro, sogro de Moisés, que é vamos imaginar que é o prefeito da cidade, e eu aviso ele que eu cheguei, onde que eu encontro com ele. Essa é a situação, tudo bem? Não era meia dúzia de pessoas lá, que aí Jetro chegou, Moisés está vendo Jetro, e Jetro ainda... Não, nós estamos num contexto de peregrinação, muita gente. Então, verso 7. Saiu Moisés ao seu encontro, ou ao encontro do seu sogro, inclinou e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e os egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara.
Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse, Jetro louva a Deus, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então eles adoram o Senhor. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. Essa era uma das atividades de Moisés e que estava consumindo o tempo de Moisés. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Verso 14, observe. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, isso aqui é difícil dizer, hein? Não é bom o que fazes. Irmão, se a gente fosse trabalhar só com Moisés aqui, já seria uma lição extremamente pertinente a todos nós em relação à obra do Senhor. A obra do Senhor, obviamente, tem que ser feita com a motivação correta para a glória de Deus, mas ela não pode suprimir outras responsabilidades nossas. Nós não podemos, por exemplo, como servo do Senhor, negligenciarmos a responsabilidade que temos com a nossa família. Que é o caso aqui que Moisés estava fazendo. Mandou a esposa e os filhos para a casa do sogro e se esqueceu deles, porque o trabalho era tão grande, tão intenso, que não tinha o que fazer. O sogro vem e fala assim, meu amigo, trouxe aí a sua esposa, seus filhos, porque a responsabilidade é sua. Depois das atividades de julgar, de ensinar o povo a respeito da lei, julgar as causas, estava tão maçante que Moisés não estava observando o que estava fazendo. Ficava desde a manhã até o pôr do sol e todo o povo sentado em cadeiras acolchoadas. É isso? Está dizendo o texto? Não, todo o povo em pé diante dele. Imagina o solzão do deserto, o pó, você ficar o dia inteiro lá na fila, não tinha senha não, fica na fila lá, esperando o momento de falar com Moisés, ou para tirar uma dúvida bíblica, ou para apresentar uma causa. Jetro chega para Moisés e diz, não é bom o que fazes. Não é fácil você a criticar de uma maneira assim, tão direta, e também não é fácil você ouvir uma crítica assim. Principalmente quando você está querendo fazer o negócio certo, né? Irmãos, dentro do exercício da liderança da igreja, nós temos que estar atentos a práticas que muitas vezes são corretas, mas são escravizadoras. E nós temos que, como diz o apóstolo Paulo, ter moderação em todas as coisas. E eu sei muito bem do que eu estou falando, porque às vezes me falta isso, né? Que às vezes pago o preço disso, e sempre alguém tem que me lembrar, não é bom o que fazes. E não é sempre fácil você falar, é verdade, não está sendo bom o que eu estou fazendo. Eu preciso dar uma equilibrada aqui. Mas foi justamente isso que Jetro disse para Moisés. Os líderes da igreja, eles precisam estar atentos às suas funções, com a motivação correta, mas realizando tudo com moderação. Porque senão eles vão colocar um peso
muito grande sobre si e vão acabar colocando um peso também muito grande sobre o povo. O povo vai ficar o dia inteiro de pé, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Mas veja o que aconteceu na sequência. Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isso é o quê? Pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Irmãos, reconhecer as nossas limitações faz parte de um processo de boa liderança. E não foram poucas as vezes que, em especial nesse ano, eu já disse para vocês, irmãos, não estou dando conta, eu preciso de ajuda. Nós precisamos de recursos humanos, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a servir, dentro da motivação correta. Porque é necessário, irmãos, que entendamos que a obra não é de um homem só, não é de um indivíduo só, não é de uma pessoa só. Porque se jogarmos isso sobre um grupo específico só, esse grupo vai desfalecer, e não vai desfalecer somente a eles, mas também todo o povo. E aí entra justamente aquilo que também já temos falado, que é a disposição de discípulo e não a disposição de membro. O discípulo, ele quer aprender cada vez mais do Senhor e quer servir mais o Senhor. É natural para o discípulo fazer isso. Agora o membro não. O membro ele só quer ser beneficiado com o sistema. É a mentalidade de consumidor. Né? Eu estou lá para receber algum benefício. Eu estou lá para ganhar um brinde. Eu estou lá para ganhar um desconto. Eu estou lá porque lá está um preço melhor. Ou porque lá tem um atendimento melhor. Essa é a mentalidade de consumidor que o membro tem. Agora a mentalidade de discípulo, não, eu estou lá para fazer de lá um lugar melhor, eu estou lá para glorificar a Deus e dar um atendimento melhor, ou produzir um serviço melhor. Eu vou me agregar ao sistema para glorificar a Deus, ou seja, eu desejo fazer algo, servir algo, não para a minha própria glória, mas para a glória do Senhor. Jetro mostra isso para Moisés. É pesado demais. Tu não podes fazer, você vai acabar contigo, você vai desfalecer, tanto você quanto o próprio povo. Aí o verso 19, irmãos, que é um divisor de água, não só para Moisés, mas para todo o povo de Israel e para nós. Porque a partir do verso 19 nós temos aqui os princípios que fundamentaram o sistema de divisão de trabalho para o povo de Israel e serviu de modelo, em especial para a igreja presbiteriana. Vamos lá então com atenção a partir do verso 19. Jetro diz, ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Primeira coisa que ele fala. Representa o povo perante Deus, e leva as suas causas a Deus. O que é isso, irmãos? Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Qual que era a função de Moisés como líder do povo? Pode falar alto aí. Orar. Levar a causa do povo até Deus. É a oração. Quando nós olhamos para o ministério pastoral, né, da docência ou dos presbíteros, e olhamos para os apóstolos como modelo para isso, nós vamos ver isso depois lá em Atos, capítulo 6, quando da instituição da diaconia, nós vamos ver que os apóstolos olham para o povo e falam, olha, não é justo, não é bom que nós deixemos o nosso ministério para servir as mesas. Então vamos eleger os diáconos, e quanto a nós, vamos nos dedicar ao quê? A oração e ao ministério da palavra. Lembra disso? Ou não? Então marca aqui Êxodo comigo. Vai lá para Atos 6.
Atos 6, verso 4. Só o verso 4, porque depois a gente vai voltar nele para estudar um pouco mais. E quanto a nós, ou seja, quanto a nós apóstolos ou discípulos, né, que eram o colégio apostólico, quanto a nós, nos consagraremos ao quê? A oração e a que mais? Ao ministério da palavra. Essas são as duas principais funções do pastor, irmãos. Se dedicar à vida de oração, inclusive de oração pelas ovelhas que o Senhor lhe concedeu ou lhe confiou. Inclusive, Hebreus também vai dizer isso, né? Que as ovelhas, inclusive, devem honrar os guias, porque eles gemem por vocês, eles oram por vocês, ele clama ao Senhor por vocês. Então, o ministério da oração e o ministério da palavra. Essa também, voltando aqui para Êxodo 18, é a primeira coisa que Jetro diz para Moisés. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas diante de Deus. Ou seja, tem uma vida de oração. Dedique oração. Eu conheci uma história que havia um pastor que ele nunca orava. E alguns membros ficaram meio desconfortáveis com aquela situação. O pastor nunca orava. Ele ia começar o culto. Começamos o nosso culto, então, irmãos, eu quero convidar o nosso irmão Lineker para fazer oração. Aí vai fazer oração. Aí tenhamos nosso momento de oração, de contrição, quero convidar, então, o Maurício para fazer oração. Aí ia até a pregação, eu quero convidar o Fábio para fazer uma oração para a pregação dessa noite. Aí até o momento de consagração, eu quero que a nossa irmã Francisca ore, então, em consagração ao Senhor. E aí, então, ele só recitava a bênção no final do culto. E, na verdade, não tinha nem a bênção que ele, diante de Deus, tinha buscado diante do povo, mas ele simplesmente lia número 6. Ponto. Um profissional do púlpito. Aprendeu as técnicas para o sermão. Aprendeu as técnicas de oratória e de exposição. Mas que não tinha vida de intimidade com Deus. Um líder desse é a pior desgraça para uma comunidade. Porque o líder ele precisa ter a consciência de que ele é tão pecador como qualquer outro e que ele está nesse processo junto com todo mundo. E que a maior intimidade dele com Deus é que vai gerar maior benefício, inclusive no momento que ele vai desempenhar as demais áreas do seu ministério. E aí já estou te dando dicas. Na hora da eleição de oficiais. Você nunca vê o infeliz na reunião de oração e você nunca vê o miserável orando. Você vai eleger essa praga presbítero? Você vai eleger esse filho de, sei lá eu de quem, um filho de Belial, para não falar outra coisa, como diácono da igreja? O cara nunca vem nem orar. O que ele quer é só se aparecer. Então não eleja pessoas que você não vê um homem de oração. Nas reuniões de orações eu chego para você e falo assim, ó, vamos fazer duplas aí para orar. E geralmente eu vou misturando as ovelhas, às vezes põe com os cabritos junto, que é justamente para você ver quem quer ovelha e quem quer cabrito. Aí você vai orar com o cara, e aí você já vê que o cara não tem intimidade com Deus. Então, opa, não cheira ovelha não, esse bicho aqui tem cheiro de bode. É nesse convívio que você vai saber se o cara tem vida com Deus ou não, se ele pelo menos tem vida de oração ou não. Irmãos, a igreja presbiteriana, nós vamos estudar isso aqui, mas ela tem falhado e tem uma espiral descendente para o buraco, porque as igrejas têm elegido homens que não têm intimidade com Deus. Tem elegido, inclusive, ou enviado pessoas para o seminário,
que não têm vida com Deus, que estão lá atrás de uma profissão. E não atrás de um ministério, em resposta e obediência a um chamado específico de Deus, a uma vocação de Deus. Nós vamos ver, inclusive, que dentro da igreja presbiteriana, pastores e presbíteros têm as mesmas, o mesmo patamar diante dos concílios da igreja. Isso é tido como se fosse um fato importante e abençoador. Para mim, eu vejo que é um desfavor para a igreja. A igreja tem aprovado temas liberais, porque você coloca o mesmo peso do voto nas questões teológicas para os pastores e para os presbíteros. Os presbíteros, às vezes, não sabem nem BI, BA, não sabem nem recitar as questões básicas da doutrina. Deveria saber, mas não sabem. Porque não são eleitos pela intimidade que tem com Deus, são eleitos porque tem um sobrenome na igreja. Ah, é da família do Zé. Ah, então vamos votar. Não, porque o vô dele foi pastor. Então vou votar. O fato do vô dele ter sido pastor não significa que ele é nada. Não, porque ele vem de uma família, de uma linhagem de 5 gerações de presbíteros. O pai dele, o avô dele, o bisavô dele, o trisavô dele pode ter sido bênção, mas não necessariamente ele vai ser. Nunca se elege alguém pelo sobrenome. Essa é a pior besteira que a igreja pode fazer. Ah, é da família tal, vota que é da família tal. Não faça isso. Outra questão, não vote pela função social dele. Nunca vote pela função social dele. Ah, o fulano é administrador. Então vamos votar nele que é administrador. Ah, o fulano é advogado. Ah, o fulano é médico. Ah, o fulano é promotor de justiça. Não. Você não vai elegê-lo pela função que ele exerce na sociedade. Mas é pela intimidade que ele tem com Deus. Não me entendam mal, mas não quero aqui fazer uma discriminação profissional. Mas o cara pode ser juiz de direito e ser um ímpio miserável, que se diz crente. E um cara pode ser servente de pedreiro e ter uma espiritualidade muito maior do que esse juiz. Só que a igreja, ela é pomposa, ela é orgulhosa. Ela chega para os outros e fala assim, ai, na minha igreja, os presbíteros são médicos, são dentistas, delegados, advogados. Nossa, só tem gente, tudo com PhD. Estudaram fora do Brasil, falam 3 idiomas. Mas eles falam o idioma da oração, que é aquela de intimidade com Deus? Não. Eles falam árabe, falam chinês, mandarim, falam alemão. Mas a oração eles não falam, não. Mas olha, se a gente colocasse os títulos dele nessa parede, eis que não haveria mais paredes. O que adianta ter líderes com esse patamar de reconhecimento social se eles não têm vida com Deus? Não adianta nada. Que sejamos uma igreja de serventes, irmão. Que dentro dessa questão profissional é o chão de fábrica. Não tem problema. Mas que sejam discípulos. Que sejam discípulos. Essa é a primeira coisa que você tem que observar para eleger alguém na função de oficiais da igreja. Voltemos aqui os olhos então para Êxodo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ou seja, vida de oração. Segundo, verso 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. O que é isso? É ensino.
Moisés, você vai dedicar tempo em oração, você vai dedicar tempo ao discipulado, ao ensino. O verso começa com isso. Ensina-lhes os estatutos e as leis. E não é simplesmente passar conteúdo. Passar conteúdo é a coisa mais fácil que tem. Por isso não é um ensino simplesmente. É um discipulado profundo. Porque você vai ensinar os estatutos e as leis, e você vai fazer-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Você vai ensinar como que ele tem que andar e quais as decisões que ele tem que tomar. Pautado no ensino do estatuto da lei, das escrituras que hoje nós temos. Obviamente, então, que esse oficial ele tem que conhecer as Sagradas Escrituras. Ele tem que ter um conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas mais do que isso, ele tem que ter caráter. Porque ele tem que saber o caminho que deve andar e a obra que ele tem que fazer. E ele faz. E ele anda. Hoje em dia, irmãos, por conta até da vaidade humana, nós vamos encontrar pessoas que receberam muitas instruções, têm muito conhecimento bíblico, mas não andam por esse caminho e não fazem a obra que deveriam fazer por conta desse caminho. Não adianta de nada. Não se deixe ludibriar ou enganar pelo conhecimento vazio de alguém. Satanás conhece a Bíblia toda. E pelo conhecimento de Satanás, você elegeria ele presbítero da sua igreja? Ai, mas ele sabe tudo da Bíblia, viu, pastor? É Satanás, criatura. Ah, mas ele conhece tudinho a Bíblia. Mas é o capeta. Ah, pastor, mas ó, tem toda memorizada. Qualquer versículo que você perguntar para ele, ele fala de cor. Mas é o cão, gente. Ele não anda no caminho, não faz a obra que deve fazer para a glória de Deus. O que adianta o conhecimento vazio de atitudes, de obras, de modo de agir, no modo de andar, no modo de falar, no modo de atuar? Eu acabei de falar de um pastor que tinha todo o conhecimento acadêmico, teórico e até mesmo teológico para pregar, mas não tinha vida com Deus. Isso nós não precisamos. Conhecimento é algo que pode ser adquirido, irmãos. Ah, pastor, tem um fulano de tal lá, olha, o cara é crente. Você vê que o cara tem uma postura crente e tal, mas ele não tem muito conhecimento bíblico, viu, pastor? Ele não, o ensino dele é meio fraco. Irmãos, isso ele pode alcançar. Conhecimento qualquer um pode receber. Olhe mais para o modo que ele anda e o que ele faz. O caminho que ele anda e a obra que ele faz. Olhe isso. Porque o conhecimento depois, conhecimento a gente passa. Conhecimento a gente adquire. Conhecimento a gente aprende. Agora, caráter, depois que você virou tranqueiro, meu amigo, acabou. Se o seu coração é mau, você pode até enganar. Você pode até apresentar uma oferta aceitável ao Senhor. Como é a postura que eu defendo de Caim. A oferta que Caim apresentou de fruto da terra não foi proibido por Deus. Se fosse proibido por Deus, Moisés não teria acrescentado isso depois na lei. As primícias de Abel qualificam a oferta de Abel, mas não desqualifica a oferta de Caim. 1 João vai dizer que Caim foi rejeitado por Deus não por sua oferta, mas porque a sua prática, o seu coração era do maligno. E a sua prática de vida era má. Enquanto que a do seu irmão eram práticas justas. O que
rejeitou Caim, foi o seu coração malvado. Um cara que tem um coração pervertido para o mal, ele pode ter todo conhecimento bíblico, mas mesmo assim ele nunca deveria ser eleito nenhum oficial, como oficial da igreja. É o exemplo mais gritante que eu te dei. Satanás conhece toda a Bíblia. Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe dos versículos de cor. Mas continua sendo Satanás. Às vezes nós falamos assim, pastor, mas fulano não tem tanto conhecimento bíblico, nós vamos eleger. Conhecimento adquire-se. Agora, caráter, meu amigo, depois que você está adulto, só no novo nascimento. Aí pode ser. Mas o problema é que o cara que está na igreja por sua própria vaidade, para alcançar um patamar só para satisfazer o seu orgulho, a sua soberba, esse cara... Espere esse cara nascer de novo primeiro. Deixa ele se converter primeiro. Mas ele já tem todo o conhecimento bíblico. Ótimo, o dia que ele se converter vai ser uma bênção então. Mas espere ele se converter primeiro. Porque a pessoa não se converte quando ela é eleita presbítero. Ela não se converte quando ela é eleita diácono. Eleger a pessoa oficial não faz dela uma nova criatura. E a igreja tem falhado nisso. Quantas e quantas vezes você já ouviu falar assim, você viu? O fulano está vindo na igreja agora. Tá certo, né? Tá tudo ainda meio esquisito. Mas vamos eleger ele diácono, que aí ele vai afirmar. Vamos eleger ele presbítero, que aí ele vai, por causa do peso da responsabilidade, ele vai ter uma vida mais santa com Deus. Pode ter certeza. Enganação de Satanás, meu amigo. Pula fora dessa. Ninguém se torna crente porque foi eleito presbítero. Ninguém se torna nova criatura porque foi eleito diácono. A pessoa tem que ser para depois ser eleita. Você tem que ver as características de um oficial nela antes. Não é como o sistema medieval, né? Que declarar um homem cavaleiro fazia dele um combatente. Não. Joelho aí. Eu te nomeio cavaleiro. Tal, pronto. Agora você é cavaleiro. Mas nunca ensinei ele a empunhar uma espada. Vai dar certo? Não é nomear que você vai fazer dele um cavaleiro. Ou é? Se fosse assim, num passo de margem, nós estamos precisando de professor de escola dominical. Vem aqui, plim, plim, plim. A partir de hoje você está designado professor de escola dominical. Pronto, pode ir lá, subir lá e dar aula. É assim que se faz um professor de escola dominical? Não. Então vem cá, seu miserável. Você está vindo na igreja agora, mas não tem vida com Deus, mas vou te ordenar presbítero. Está ordenado presbítero, pronto. Agora você vai ser um homem santo? Não. E é por isso que tem tantos ímpios na liderança da igreja. Seja como pastores, seja como presbíteros, seja como diáconos. Agora, pensando de uma maneira bem pragmática, quem que é o responsável pela eleição dos oficiais da igreja? O pastor? Os membros da igreja. Quando nós temos uma comunidade que não é de discípulos, ela tende a eleger não discípulos. E aí nós temos a confusão estabelecida. Homens que estarão lá não para ser instrumento e servos, instrumento de bênção e servos, mas estarão lá para serem servidos. Pessoas que estarão lá, que vão agir de modo incorreto, de modo até pecaminoso, e aí se o pastor chega para ele e diz assim, meu irmão, está errado. Ele fala, quem que é o senhor? Vamos tirar esse pastor porque ele está me chamando a atenção. Se esse pastor faz a vez de Jetro aqui e diz, não é bom o que você está fazendo. Ele fala assim, vamos mudar de pastor, porque esse pastor é muito duro. Como o Jetro não tinha jeito de Moisés pôr ele para correr, né? Era o sogro, então vamos ouvir, né? Cuidado, irmãos.
Deus, dentro do sistema presbiteriano, confiou a você a saúde da instituição. Porque dependendo de quem você elege, você vai ter 5 anos de bênção, 5 anos de destruição. E veja, não é de ano em ano como a gente faz nesse processo de rumo à organização como mesa administrativa, né? Nós elegemos a mesa de ano em ano. Se você errou, no máximo você fala assim, puxa, errei por 1 ano, menos mal. Agora, dentro do sistema de igreja organizada, você vai eleger uma pessoa para ser presbítero ou diácono por 5 anos. Amargar 5 anos não é fácil. A confusão que um cara descrente pode fazer em 5 anos é algo absurdo. Não tem como se arrepender depois, porque depois que se elegeu e foi ordenado, pronto. Voltemos aqui. Vida de oração. Formação de liderança. O ensino quanto aos estatutos e à lei, mas vai mais que o ensino propriamente. Vai para o discipulado. Ensinando a andar no caminho que deve andar e a fazer aquilo que deve, a obra que deve fazer. Você tem que estar de foco na vida de oração desse irmão. Você tem que estar em foco. O conhecimento bíblico que ele tem? Sim. Mas lembre, esse aqui é o ponto que ele pode adquirir. Mesmo que ele estiver fraco no conhecimento bíblico, é algo que pode correr atrás. Ainda mais na nossa geração, com tantas informações. Só no nosso site da IPRA, você já tem lá material de sobra para adquirir o mínimo necessário de conhecimento bíblico e teológico. Não precisa nem ir para outro site, só o nosso. E olha que o nosso ainda está bem aquém daquilo que eu gostaria que fosse. Mas só o nosso já seria suficiente. Agora, a questão fundamental, você tem que saber o caminho que deve andar e a obra que você deve fazer. E isso aqui aí já está relacionado ao seu caráter. Tem gente que não vai saber. Você tem que estar atento a isso. Botemos os olhos mais uma vez aqui, verso 21. Êxodo 18, verso de número 21. Procura dentre o povo homens o quê? Capazes. Que mais? Tementes a Deus. Homens de verdade. Que aborreçam a avareza. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. Essas 4 características vão ser relembradas e citadas em outros textos que falam de liderança da igreja e de um modo mais especial, trabalhado de modo minucioso pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve tanto a Timóteo quanto a Tito. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas de um modo resumido, irmãos, essas 4 expressões aqui são importantes. Homens capazes. Veja, alguns têm usado isso aqui para dizer, não, é capacidade acadêmica. Não. Homem capaz é aqueles que têm condição de liderar. Homens capazes são aqueles que são líderes. E eu conheço pessoas que, porque são bons de memória, passaram em bons concursos e adquiriram, serve para liderar. Amanhã, eu acho que aquilo. Ô meu amigo, ou você é um saco de batata ou você é um homem. Um homem capaz refere-se a essa posição de liderança desse homem. Um cara que sabe aonde que ele está andando e a obra que ele está fazendo. Aquele que é de espírito dobre, né? Que o Novo Testamento vai falar. Que uma hora pisa na canoa, outra hora pisa na outra canoa, que não tem essa capacidade
de assumir a sua responsabilidade do sim, sim, não, não, esse homem não é capaz. Você tem que ser homens capazes. O que mais? Tementes a Deus, tem que ser crente. Onde você vai observar isso? Através da vida de oração dele, através da vida de liturgia dele, do serviço a Deus dele, do temor a Deus. Isso aqui eu não vou deparar muito tempo, porque a gente vai voltar nesses termos mais à frente, pontuando cada um deles. Homens de verdade. Aqui é a ideia tanto da masculinidade desse homem, quanto do entendimento desse homem, quanto ao seu caráter, a sua honra, no sentido de que ele assume as suas responsabilidades como homem, onde a palavra dele tem valor, onde o aperto de mão vale, não precisa assinar nada. Fulano, você não falou assim, eu falei isso? Não, falei não. Mas você acabou de falar, não, falei. Homens de verdade, você é o que é. Depois nós vamos trabalhar mais com esses termos. E que aborreçam a avareza. Que não estão ali pela posição ou para tirar benefício dessa posição. Tem uma história de um miserável uma vez numa reunião do presbitério. Foi do nosso não, tá? Só para você não ficar pecando aí querendo saber quem é. Diz que essa história corre o Brasil inteiro. Eu não tenho o nome e tal, graças a Deus, porque senão né, você acaba querendo saber quem que o cara é de fato e ver se o cara mudou de vida ou não, ou se continua miserável. Dentro da igreja presbiteriana, os pastores são chamados do quê? Na perspectiva de concílio. Você sabe me dizer? São chamados de ministros. Ministro do Evangelho. Então nós recebemos a carteira de ministro. Então vem uma carteirinha escrita, carteira de ministro. Dentro então vem os seus dados, o presbitério que te ordenou, a data que se ordenou, tarará, e aquele é uma credencial para que você participe de qualquer concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil na função de ministro. Pode ser que você, como ministro, nós tivemos recentemente a reunião do Supremo Concílio. Eu posso ir lá e participar dessa reunião como qualquer outra pessoa e até vai registrar a minha visita lá como ministro, mas não necessariamente como um deputado para a reunião. Porque além de ministro, para eu participar de uma reunião de concílio superior, eu preciso ser eleito e designado pelo concílio inferior para representá-lo. Mas como ministro eu posso participar. Diz que esse infeliz chegou numa reunião do presbitério, atrasado. Aí ele chegou no hotel que estava sendo lá, e ele chegou assim, eu vim para a reunião que está tendo aí dos pastores, do presbitério, não sei o que, não sei o que. Aí o cara falou, olha, os quartos disponíveis aqui para os representantes aí do concílio, está tudo lotado. Eu falei, mas como assim? Não fizeram minha reserva? Não, nesse nome não tem reserva nenhum. Onde já se viu uma coisa dessa? Eu sou um ministro. Aí o atendente, me perdoe, excelência, nós já vamos resolver esse problema. Puseram ele na suíte presidencial, que era a única vaga. Afinal de contas, ele era ministro. Ele não falou do quê? Participou da reunião, maravilha, tarará, comeu, bebeu, dormiu, tal. Terminou a reunião, pegou a malinha dele, foi embora. O tesoureiro foi lá para acertar a conta. Aí o pessoal falou, tem um ministro que ficou na suíte presidencial. Quem? Ministro. Que ministro, rapaz? Tá aqui, ó. Pegou a fichinha do cara. Ministro fulano de tal. Era o pior pastor do presbitério. Mas se apresentou como? Ministro. Ele ficou na suíte presidencial do hotel e o presbitério teve que pagar a hospedagem desse infeliz lá durante os dias do presbitério. É um cara que ao invés de aborrecer a avareza, o que esse cara faz? Ele exalta a soberba, o orgulho. Eu sou ministro.
E como ministro, então ele tinha que ficar no melhor quarto do hotel. Olha só que coisa. E quem que pagou a conta disso? Você. Com seu dízimo. A viuvinha pobre pagou isso aí. Um cara desse não é temente a Deus. Um cara desse não deveria estar ocupando a função que está. Mas você vai encontrar muitos. Irmãos, eu até acho engraçado. Eu já falei isso. Inclusive, em outra igreja que vocês conhecem. O cara, quando ele é presbítero, ele sofre de um problema físico, que é de um aumento deliberado do pulmão. Já viu isso acontecer? É quase que instantâneo. O cara vem assim, é a ordenação dele. Aí ele vem, pai de piedade. Joelho aí, meu irmão, você vai ser ordenado, né? Joelho. Na hora que você põe a mão sobre o miserável, e você ora, Deus ordenando ele presbítero, acontece esse problema. O aumento do volume do pulmão. E aí na hora que o cara levanta, aquele cara ali assim, ele levanta assim. O pulmão cresceu. Virou um pombo. E durante os 5 anos ele não perde esse negócio. Aí anda assim, quase cai para trás. Aí um infeliz vem ser garçom. Por que os presbíteros é que entregam a ceia para você? Para mostrar que ele é o seu garçom, ele está te servindo. É para rebaixar ele mesmo. É para humilhá-lo ele mesmo. Só que ele é o garçom pombo. Te olha de cima, assim, ó. E aí, dentro do sistema, eu sou o garçom dos garçons. Eu vou servir os pombos. Para me humilhar. Só que a vaidade, a arrogância, é tão grande no coração do homem, que ele conseguiu transformar aquela expressão que serviria para humilhá-lo, como servo dos servos e do outros servos, a uma situação de um desfile de arrogância. Já viu isso acontecer? Acontece de vez em quando. Não é sempre não, mas acontece de vez em quando. Irmãos, são indivíduos que amam a avareza, a soberba, o orgulho. E o padrão bíblico para você escolher oficiais é que eles aborreçam a avareza. Já vi irmãs elegendo presbítero por conta da aparência. Não elege o fulano, não é tão feinho, vai ficar lá na frente depois. Vai prejudicar a transmissão, gente. Vai prejudicar a transmissão. Olha lá, ainda mais a igreja que põe os presbíteros sentados assim, fica o pastor. Aí a imagem. Não, gente, nós vamos. Olha, vai ter dislike. Gente vai discutir, porque, olha, ninguém merece ficar olhando aquela feiura. E vai o dia que o pastor pede para ele fazer a liturgia, então. Meu Deus do céu. O cara vai subir no púlpito, aquela coisa. Não vota nele, não. É muito feio. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. Cuidado com isso. Vamos continuar a leitura aí. Verso 21, então. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e faça o que com eles? Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Com que objetivo? Para que julguem esse povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo.
Esse é o objetivo. O problema é que a maioria dos presbíteros hoje, tratando aqui do ministro e dos presbíteros, ao invés de levar a carga contigo, eles te colocam mais carga. Porque o presbítero entende que depois do momento que houve esse processo de inflar dos pulmões, ele passa a ser, então, o patrão do pastor. Ele passa a ser o supervisor do pastor. Nós vamos ver que não tem nada disso. Mas então ele começa a considerar o pastor como um empregado dele. E o empregado da igreja. E ao invés de levar a carga com ele, com o pastor, com o líder, ele acaba colocando mais peso. Quando isso acontece é porque o cara não tem as características necessárias para ser um presbítero. Ele não é um homem capaz, ele não é um temente a Deus, ele não é um homem da verdade, ele não aborrece a avareza. Verso 23. Se isso fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então o quê? Suportar. E assim também este povo tomará em paz o seu lugar. Irmãos, quando há uma falha na liderança da igreja, não só a figura do pastor sofre, mas todo o povo sofre. Quando você elege oficiais dentro do padrão que o próprio Deus estabelece em sua palavra, toda a igreja é abençoada. Mas quando você elege oficiais que não têm as características exigidas pelas Sagradas Escrituras e que não foi eleito debaixo dessa preocupação que você, como membro dessa igreja, tem que ter, quando eles não são eleitos dessa forma, não só o pastor sofre, mas todo o rebanho sofre. E nesse sentido, eu estou à mercê da sua vontade. Porque eu nem voto. Eu estou totalmente à mercê da sua vontade. Porque quem vai escolher os oficiais da igreja são os membros da igreja. Isso se dá pelo progresso, obviamente, que houve na revelação das Escrituras. Algumas igrejas usam Êxodo como padrão para a escolha dos seus líderes. Onde coloca sobre a figura de Moisés, né, a questão de preparar homens e procurar dentre o povo homens com as características. Moisés que escolheria. Só que aí com o progresso da revelação nós vamos ver que depois, já no Novo Testamento, até mesmo o colégio apostólico, dentro daquela tentativa de colocar um substituto para Judas, o que eles fazem? Lançam sortes, ou escolhem, ou elegem. E depois da instrução paulina, era justamente isso. Escolher, no sentido de eleger homens para assumir. Então, dentro desse progresso, é assim que funciona, e a igreja presbiteriana entende dessa forma. Então, hoje, o padrão é que a comunidade escolhe os seus próprios representantes, líderes. E essa palavra representante, ela é importante, porque elas vão representar. Se você elege presbíteros ímpios, que não são crentes como deveriam ser, na verdade você está elegendo representante seu e talvez você seja tão ímpio quanto ele. Porque se o seu padrão de escolha não obedece às Escrituras, então é uma situação que provavelmente você vai escolher pessoas não segundo o padrão de Deus, mas segundo o padrão do seu coração, que é um padrão, infelizmente, também corrompido e ímpio. Então, cuidado. Deste modo, então, irmãos, verso 24. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera.
escolheu Moisés homens o quê? Capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então, se despediu Moisés do seu sogro, e este foi para a sua terra. Irmãos, Êxodo capítulo 18 é um dos textos base para começar a introduzir o assunto tão importante da escolha de oficiais dentro da igreja hoje. Eu incentivo você depois com calma, com mais vagar, ler de novo esse texto. Talvez riscar aqui aqueles verbos mais importantes, aquelas expressões mais relevantes, para que então você comece a formar um padrão para a sua escolha. Essa é a minha função, te ensinar a escolher do modo bíblico, ensinar a pensar do modo bíblico, te ensinar a agir do modo bíblico. Pastor não tem candidato A, B, C. Isso não é política. Mas o meu papel é te dar as diretrizes para que você, orando, jejuando, buscando a direção de Deus, possa inclusive examinar os nossos irmãos, para que possam assim, então, no momento específico, eleger segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão do seu próprio coração. Alguma pergunta sobre Êxodo 18? Tranquilo? Hoje nós vamos parar por aqui, quanto ao nosso horário. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai para os textos iniciais do Novo Testamento. Vamos entrar no assunto. E aí depois, propriamente, vamos estudar 1 Timóteo, também Tito, o Timóteo e Tito, para definirmos de uma maneira mais específica sobre as características que se espera do oficial da igreja.